tarde a todas e todos. Eu estou com o Gabriel em Istambul. Meu Miro está em Baku, nós vamos buscá-lo daqui a 2 dias. Eu estou gravando esse vídeo, na verdade, para compartilhar com vocês dicas para viajar barato. Para aqueles que nos acompanham, né, nossa viagem é uma viagem econômica. O que significa isso? Que eu como basicamente comida de rua, eu fico em hotéis ou hostels, assim, o critério é mais barato. E por conta disso, eu já estou há quase 2 anos na estrada, eu acabei assim aprendendo muita coisa. Então nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 10 dicas para você viajar barato e gastar pouco dinheiro. Algumas das dicas servem apenas para viagens econômicas e outras não, servem até mesmo para pessoas que viajam com um pouco mais de grana. A primeira dica diz respeito a compras, seja de objetos, mas principalmente de comida. A dica básica é: fuja dos centros turísticos, mas fuja mesmo. Por quê? Porque no centro turístico você vai pagar de 3 a 4 vezes mais e vai comer basicamente fast food de turista. Então eu vou dar um exemplo aqui em Istambul. Nós estamos em Istambul, no centro da cidade. A gente está na área do Sultanahmet, que fica perto da Hagia Sophia e da Blue Mosque. Então, aqui no centro, por exemplo, se você for procurar um fast food, você vai pagar mais ou menos o equivalente a uns $4 por um kebab. $4 no câmbio de hoje, né, dá mais ou menos R$20 no Brasil. Se você sair e literalmente pegar um tram, que você vai pagar o equivalente a $0,5, $0,5 para ir, $0,5 para voltar, $1, você vai comer a uns 5 quilômetros daqui pela metade do preço ou por 1/3 do preço. O kebab lá nos bairros, por exemplo, é um kebab muito melhor, vem mais alimentos e a gente vai pagar por volta de $1,5 a $2. No centro também, você só tem fast food, como eu acabei de explicar. Se você sai do centro e vai para os bairros, você vai ter a comida dos turcos. Você vai poder comer arroz. Se você gosta de carne, vários tipos de carne. Você vai pegar aqueles menus com 20, 30 opções, com opções vegetarianas. Então muda de figura. E lá, você pode, por exemplo, pedir um prato que dá para compartilhar para 2 pessoas por $4, $5. Isso não é só para aqui, isso vale para todos os países. No meu primeiro país, que foi Portugal, eu nunca vou me esquecer. Eu tomei um vinho perto do Rio Tejo, onde fica aquele grande monumento do descobrimento, feito na época fascista de Portugal. No Rio Tejo eu pedi um copo de vinho, uma taça de vinho. Eu paguei €3. Beleza, €3 eu achei caro, mas era num lugar lindo, etc. Vamos lá, né? Aí eu saí. Pois eu estava viajando já na estrada, ainda em Lisboa, mas na periferia de Lisboa, e eu parei numa pequena tasca, que é uma espécie de cantina onde os portugueses comem. Na tasca, o mais curioso, né, era um vinho de caixinha, um vinho decente, desse que vem em caixinha de 3 litros, era o mesmo vinho, e eu paguei 70 centavos de euro. Isso vale para comida, né? No centro de Portugal você vai gastar para comer um fast food $5, €5. Nas tascas você vai comer muito melhor por metade ou 1/3 do preço. Essa é a dica mais importante. Quer comer bem e barato? Sai da área turística. Na área turística, os aluguéis são muito caros, isso é repassado para os alimentos. Não é que as pessoas são assim, criminosas, querem ganhar demais, tudo é muito caro. E isso acaba indo para o preço dos alimentos e das outras coisas, dos outros produtos que você quer comprar. E tem um detalhe ainda, que a comida no centro é sempre um lixo, quase sempre assim, a não ser que seja um restaurante muito caro. Por que isso acontece? Porque aquele bar que está recebendo aquele turista não tem a expectativa que ele volte. A maior parte dos turistas fica 1 dia, 2 na cidade, quer experimentar várias comidas. Então a comida não precisa ser boa. Então você vai chegar num restaurante dito para turistas, vai ter aquele pratão bonito na foto, você vai pagar uma fortuna, por exemplo, $10 ou 15 por uma pizza individual. E olha, experiência própria, você vai comer uma porcaria de uma comida, porque ele não está interessado em fidelizar você. Ele sabe que está te atendendo uma única vez, ele vai querer ganhar bastante, colocar ingredientes baratos. E a minha experiência é sempre comer mal em áreas turísticas e pagar caro. Fuja, coma bem, experimente a culinária local nos bairros e pague barato. Segundo, o cartão telefônico. Hoje em dia, seja em Istambul, em Lisboa, ou em Berlim, ou em qualquer outra cidade, principalmente nas cidades mais turísticas, Paris, Lisboa, etc., Istambul, há um preço diferenciado para o local, para o habitante local e para o turista. Então, por exemplo, quando eu estava em Bari, na Itália, o local comprava um SIM card para colocar no celular e ter um plano celular por 5 a 8 euros.
porque ele tinha uma ID da União Europeia. E o estrangeiro como eu, 30 euros. E não era roubo, era a operadora mesmo querendo ganhar dinheiro junto com a pessoa que tinha a franquia da operadora, a Vodafone, por exemplo. Quando eu cheguei aqui em Istambul, foi pior, né? A Turquia é um país barato, essa é a minha segunda entrada. Quando eu estava no interiorzão, no ano passado, eu comprava SIM card com plano joia de 50 GB por 10, o equivalente a 10 dólares. Dessa vez, quando o Gabriel chegou, custava 50 dólares no aeroporto. Eu falei pra ele, não compra, é um absurdo. É o mais caro da viagem. Quando a gente chegou no centro de Istambul, de 30 a 40 dólares. O que eu fiz? Eu falei pra ele, é revoltante isso, não vão pagar 40 dólares por um plano de 10 GB. Aí eu já sabia da existência disso, eu fui pesquisar o SIM card eletrônico, o eSIM. Você tem a opção do eSIM hoje. O que é o eSIM? É um cartão eletrônico, os celulares de 2020, 2021 tem essa possibilidade, a partir de 2020 e 2021, só celular muito antigo que não tem. E aí você instala um aplicativo no seu celular, eu vou escrever os nomes de alguns aí nas legendas, e você vê qual está mais barato. Em vez de pagarmos 30, 40 dólares por 10 GB, a gente comprou um da Airalo, se não me engano, não sei se é assim que pronuncia, por 10 dólares, por 9 dólares, 10 GB por 9 dólares. Então, assim, não aceite pagar SIM card muito caro. Dá uma olhada no preço antes de sair do Brasil e saia com um eSIM, um SIM card eletrônico. Você não precisa enfiar um chip mais, não precisa mais isso. Você basta baixar o aplicativo que ele faz o restante para você e você passa a ter um plano, por exemplo, na Europa inteira, por valores que são, às vezes, muito convidativos. Dica 3, básica, né? Viaje, se você puder, fora da temporada. Nem que seja 15 dias antes da temporada começar. Quando que é a temporada? Bom, tem janeiro, né? Final de dezembro, janeiro, entre Natal e janeiro, que já começa, que os preços já sobem, e a temporada pesada mesmo, com preços muito altos, a alta temporada europeia mesmo, entre julho e agosto. Os preços são muito altos. Se você conseguir viajar 15 dias antes ou 15 dias depois, por exemplo, de julho, agosto, início de setembro, você vai pagar assim um terço do preço. Eu fiquei em Rimini, na Itália, em setembro. Eu paguei mais ou menos por volta de 20 euros por uma noite de hotel em Rimini, que é um dos principais balneários, assim, praias italianas. Esse mesmo hotel, na alta temporada, entre julho e agosto, custa 80. E o mesmo vale para passagens aéreas, para passeios. Na Capadócia, eu viajei de balão, né? Queria agradecer ao meu irmão Kaká, inclusive, que deu o passeio de presente, por 100 dólares. Eu conheci um casal de brasileiros que viajou mais ou menos 20 dias depois de quando eu estava na Capadócia, na alta temporada, e eles pagaram 250 dólares pelo balão, pelo passeio de balão, por pessoa. É muito caro na temporada, porque é uma procura muito forte, mas na baixa temporada os preços são, assim, metade, um terço. Então, se você puder, tenta, né, tirar férias num período que não é alta temporada, que você vai poder viajar com muito menos dinheiro, né? É muito mais tranquilo. Dica 4. O turista é sempre enganado, em todos os lugares, em todas as cidades turísticas. No interiorzão, nas vilas não, mas nas cidades turísticas tem preço pro local, preço pro turista. É sempre assim. Então, uma das coisas que eu aprendi é compra onde tem etiqueta de preço. Porque esse cara não está diferenciando o turista do local, ele cobra o mesmo dos dois. Aconteceu comigo na Turquia, na minha primeira entrada em Izmir, de eu chegar num lugar, comprar uma Coca-Cola, uma garrafa de, eu acho que foi de 1 litro, tem aqui, e eu paguei 15 liras turcas. Na época era o equivalente a mais ou menos $1. Não, brincando, não, eu minto, eu paguei 18 liras turcas, mais ou menos $1. Eu estava ainda dentro do lugar, vendo outros produtos, né? Quanto custa tal? Peguei, né, 18 liras turcas, quando entrou uma outra pessoa na loja, um local. O local pegou a mesma Coca-Cola que eu peguei de 1 litro e pagou 12 liras turcas. Assim na minha frente, sem o menor constrangimento. Ou seja, o turista paga mais caro sempre, é sempre assim. Por quê? Porque o local compra todo dia naquele lugar. Se o dono do bar for cobrar mais caro dele, ele não volta. Para o turista, não tem etiqueta. Você abriu a boca, ele sabe que você é estrangeiro, pelo jeito que você veste, pelo jeito que você fala. E ele vai cobrar mais de você. A única forma de você fugir disso, comprando em locais que tem etiqueta ou em supermercados. Então você entrou num mercadinho, não tem preço, tenta procurar outro, porque lá você provavelmente vai ser enganado. O mesmo vale em feira. Feira livre na Turquia, tem a feira com etiqueta nas frutas, outra não. Então procure fazer isso, que você vai levar grande vantagem, vai economizar muita grana. E além de tudo, né, não vai ser enganado, é tão chato ser enganado, né?
Dica número 5. Informe-se no hotel e no hostel sobre preço de táxi, preço de atração. Confira na internet os preços e peça dicas para o hostel ou para o hotel, né? Na recepção, onde eu posso comer barato. Ou para outros hóspedes que estão lá. Isso vai te ajudar muito. Isso já me ajudou muito a economizar dinheiro, a não ser enganado, etc. Vai no hostel, vai no hotel, pergunta para o recepcionista ou para a recepcionista que eles vão te ajudar a economizar dinheiro. Dica 6. Básica também, quase todo mundo sabe. Em quase todos os países onde há cobrança para entrar em museus ou outras atrações, há o dia do mês gratuito. Normalmente é um sábado ou domingo que os museus são gratuitos. A exceção da Inglaterra, em que os museus já são gratuitos, isso pode fazer você economizar uma grana. Na Turquia, na Itália e em outros países, né, o museu costuma custar de 10 a 30, uma atração importante, sabe, como a Galeria de Uffizi em Florença, ou o Vaticano, ou outros museus, costumam custar de 20 a 30 euros. É uma fortuninha para nós brasileiros, mas quase sempre tem o dia gratuito. E de repente, você vai fazer seu plano para passar em tal e tal e tal cidade, dá uma olhada em qual que é o dia gratuito. Às vezes o dia gratuito é decidido pela própria cidade, mas normalmente é nacional. Tem uma vez por mês, em todas as cidades daquele país, você pode visitar museus gratuitamente. Aí, de repente, se der certo, você vai para aquela cidade onde tem muitas atrações e visita todas gratuitamente. E detalhe, chegue cedo. Outra experiência que eu tenho, né? Se você chegar meio-dia, sabe, na Galeria de Uffizi, vai estar lá você e mais 10 mil pessoas. Se você chegar às 9 da manhã, você e mais 300. Eu visitei Éfeso aqui na Turquia, que foi o lugar mais sensacional da viagem, do ponto de vista das ruínas do mundo antigo, greco-romanas. Eu visitei Éfeso às 9 horas da manhã. Eu e mais uma senhora entramos ao mesmo tempo. Eu fiquei sozinho naquele lugar sensacional por umas 2 horas. Até que começaram a chegar as hordas de ônibus e, de repente, às 11 da manhã, havia umas 5 mil pessoas em Éfeso. Então, vá cedo, na hora que abre, você vai ter uma visita espetacular, sem gente falando alto, sem fila, sem nada. Dica 7. E essa é uma dica, de certa forma, polêmica, né? Se informe sobre os locais, não há necessidade de guias turísticos. Tanto no Brasil quanto nas minhas primeiras viagens para o exterior, eu cheguei a pagar guias turísticos. $10, $15 ou euros. E aí eu percebia o quê? Que os caras falavam obviedades, porque eu sou uma pessoa muito curiosa e eu dava uma olhada antes em Wikipedia, em Google em geral, sobre a atração visitada. E eu percebia que os caras falavam as obviedades. Por que isso acontece? Porque os caras são vagabundos e não querem estudar? Não, porque a gente vive hoje numa sociedade da informação. Todas as informações importantes que o guia fala e que ele leu para aprender estão disponíveis na internet. Então, se você for um pouquinho curioso, você dá uma olhada, você vai visitar, sabe, a Hagia Sophia aqui de Istambul. Dá uma lida na internet sobre quando ela foi criada, o que tem dentro dela, as características arquitetônicas, curiosidades. Você não vai precisar pagar um guia turístico. Você vai economizar 15, 20, $30 por atração, sem necessidade de um guia turístico. Dica 8. Essa é fundamental. E óbvia, use transportes coletivos, né? Então, os transportes coletivos costumam ser muito mais baratos, obviamente, que um táxi, Uber, Bolt, etc. Se você não puder usar transporte coletivo, tá chovendo e precisa pegar um transporte individual, use Uber ou Bolt, porque você sabe o valor antecipado que vai pagar. E deixe como última opção sempre o uso de táxis. E aí, se for usar táxi, tenha clareza que você tem que acertar o preço anteriormente. Se for um país europeu com regras rígidas em que os caras só usam taxímetro, tudo bem, mas na maior parte dos países europeus, o taxista não quer usar taxímetro, ou ele vai cobrar uma fortuna. Quando você chega no local, ele dá uma olhada no taxímetro e fala assim, mas tem mais 2 euros por cada mala. Então o certo é você acertar o preço antecipadamente. Se você não faz isso, eles vão enfiar a faca, sabe? Então assim, acerte o preço antes. Olha, eu tô nesse lugar, eu preciso ir lá. Ó, o Google está mostrando que são 10 quilômetros. Quanto você cobra para me levar, junto com essas malas aqui, para nos levar nesse lugar? Acerte o preço antes, porque em muitas cidades a exploração é enorme se você não fizer isso. Vão te cobrar o olho da cara e você não vai ter o que fazer, né? Você não acertou o preço antes. Dica 9. Airbnb hotéis. Então essa é uma outra dica assim que é bem polêmica, né? O Airbnb te dá cozinha. Opa, máquina de lavar. Se você vai para um hotel, você vai ter o seu quartinho arrumado todos os dias, vai ter algumas vantagens, vai ter uma recepção que vai te ajudar. No Airbnb não tem isso, mas você não vai ter nem roupa e nem
cozinha, você vai ter que comer sempre fora. Se você comer nas áreas turísticas, você tá ferrado. Guarda aí para comer barato 10, 15 dólares por dia. E você tem que lavar roupa. Não é sempre que você encontra uma lavanderia automática nas grandes cidades turísticas. E se encontrar, vai gastar no mínimo uns 10 euros, 10 dólares para lavar suas roupas. No Airbnb você tem isso sempre, é quase que padrão. Dá uma conferida antes, mas é quase que padrão. Vai ter cozinha, você vai poder cozinhar o que você quiser. Vai poder cozinhar coisas baratas. Vai ter a máquina de lavar. Eu prefiro Airbnb por conta disso. E a última dica também é muito óbvia. Planeje-se com um gasto diário na sua viagem. Faz o planejamento. Quanto eu vou gastar de comida? Né? Você aluga um Airbnb. Vai num supermercado, compra as coisas que você pode cozinhar e você vai ter uma alimentação muito barata e, de certa forma, mais assim, saudável, né, do que você comer fast food. Tá? Você pode planejar também as visitas para os museus, como eu disse. Faz um planejamento, uma planilha, literalmente. Entra na internet, veja quais as atrações de Istambul. Faz um planejamento. Coloca na internet também atrações gratuitas de Istambul. É exemplo, né? Porque eu estou em Istambul hoje. Você vai poder começar bastante com esse planejamento. Comprar passagens aéreas com antecedência, pertinho da viagem, é sempre muito caro. E reservar hotéis com antecedência. Os melhores hotéis, as melhores opções em qualidade e preço, os melhores hotéis em custo-benefício, obviamente são reservados com 15, 20, 30 dias de antecedência. Se você deixar para reservar um hotel 1 ou 2 dias de antecedência, você vai pegar a sobra. Os melhores já foram todos reservados. Então você tem que se planejar com antecedência para poder gastar pouco. Mas eu acho que é isso. Eu queria, compartilhar essa minha experiência de viajar com pouco dinheiro, que é a prática da minha viagem. E espero que vocês tenham uma boa viagem. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim, aí que eu respondo. Abração para todas e todas e fiquem bem.